Olá, queridos amigos e ouvintes, um bom dia para todos e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, para o segundo vídeo do nosso canal. Lembrando que este canal tem como intenção falar, discutir e refletir sobre textos da palavra de Deus que nos façam lembrar e resgatar os princípios, as bases do cristianismo. E para o vídeo de hoje, nós escolhemos uma parábola. O texto de hoje será uma das parábolas de Jesus, uma das parábolas que Jesus nos deixou. E antes de falarmos sobre o texto propriamente dito, eu queria aqui fazer um parênteses para falar um pouco sobre as parábolas. O que é uma parábola? A parábola é uma comparação, seria uma visão mais aprofundada de uma metáfora. E por que a importância de darmos uma atenção especial para as parábolas? Alguns cristãos, alguns amigos, alguns pregadores costumam dar uma importância menor para as parábolas de Jesus. Mas nós não devemos fazer isto, porque Jesus Cristo era sábio e sua excelência e em sua excelente sabedoria, ele sabia utilizar o discurso correto, o método correto para o público sobre o qual ele estava pregando, ele estava anunciando a palavra, as boas novas do nosso Deus. Jesus Cristo, apesar de ter vindo a este mundo há mais de 2000 anos atrás, e talvez ainda não existisse uma discussão aprofundada naquela época, ou talvez nem existisse o termo ou a palavra didática, mas Jesus Cristo, como sábio, ele era um excelente didata. Ele era um excelente mestre e ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia como falar com quem ele estava falando. Quando em particular com os discípulos, ele usava um método, ele usava um discurso. Quando com a multidão, ele usava um outro método, uma outra forma de discursar, mas o conteúdo de ambos era o mesmo. Olha o que nos diz a palavra do nosso Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 33 e 34. Diz assim as Sagradas Escrituras: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Vou repetir, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Olha que maravilha, o nosso Deus é excelente. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Que maravilha! Então nós não devemos, de modo algum, menosprezarmos as parábolas de Jesus. Tendo dito isto, vamos ao texto de hoje. A parábola que nós iremos meditar hoje é a parábola do semeador. E por que nós vamos usar esta parábola? Para resgatarmos o princípio básico que Jesus Cristo nos anunciou no próprio Evangelho que nos escreveu São Marcos, capítulo 16, no versículo 15, verso 15, diz assim as Sagradas Escrituras: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amados e queridos ouvintes, essas falas são de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. E um dos princípios básicos do cristianismo é ir por todo mundo e pregai as boas novas de Cristo a toda a criatura.
as boas novas. Então, amados e queridos ouvintes, vamos para o texto, da reflexão, da meditação da palavra de Deus de hoje. Então, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho que nos escreveu São Marcos, no capítulo 4, e nós iremos ler do verso 1 ao verso 9. E posteriormente nós iremos ler do verso 10 ao verso 20. Mas agora nós iremos meditar, para essa introdução, para esse primeiro momento, nós iremos meditar no capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Diz assim as Sagradas Escrituras: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Cenário bem parecido com o do nosso primeiro vídeo do canal. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos ouvintes e amigos, agora eu gostaria de lhes convidar para fazermos uma oração por iluminação do texto sagrado que acabamos de ler. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, glorificado seja o teu santo nome, tu que és santo, onipotente, onipresente, onisciente, nós te louvamos. Queremos lhe agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Queremos lhe agradecer, Senhor, meu Deus, Senhor, Pai, pela tua santa palavra que o Senhor nos deixou para refletirmos e para aprendermos de ti que és santo. Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nessa hora nós queremos lhe implorar que o Senhor venha nos inspirar, nos instruir, nos iluminar, Senhor, para que possamos refletir e meditarmos, Senhor, sobre a tua santa palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor, e sob a orientação do teu Santo Espírito. Senhor, todas estas bênçãos lhe pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e também lhe imploramos perdão por nossos pecados e te agradecemos, porque cremos e confiamos em ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Amados e queridos ouvintes, a parábola do semeador nos relata sobre um semeador que saiu a semear. Nós, como cristãos, somos os semeadores. E diz que havia vários cenários ou vários tipos de solos sobre o qual o semeador jogou a semente. A semente é a palavra de Deus. O semeador devemos ser nós, os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. Porque como nós já lemos lá no capítulo 16, verso 15 do Evangelho de São Marcos, o mesmo evangelho que estamos meditando sobre essa parábola, Jesus Cristo, após ressuscitar e encontrar-se com os discípulos, ele deu essa ordem: ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Ou seja, a todos da humanidade, sem discriminação, sem fazermos acepção de pessoas. Nós, como cristãos, não devemos julgar as pessoas a quem nós devemos anunciar as Sagradas Escrituras. Diz a palavra do nosso Deus: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O semeador semeou sobre todas estas terras, sobre todos esses cenários. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, temos de anunciar a palavra de Deus a todos. Não devemos escolher classe, não devemos escolher etnia, não devemos escolher cor, não devemos escolher ideologias que as pessoas seguem. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele pregou para todos. Esse, então, é um dos princípios básicos que eu gostaria de conversar, de dialogar e de trazer a reflexão com vocês, queridos amigos e ouvintes. Pregar a palavra de Deus a todos. Se a terra é boa ou não, não cabe a nós julgarmos. A nós cabe tão somente semearmos. Diz ainda aqui, no início do capítulo 4, no verso 8, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o primeiro princípio é pregar a palavra a todos. Jesus Cristo, no capítulo 4, no verso 10 até o verso 20, ele vai explicar sobre essas terras, sobre esses cenários. E aí, irmãos, eu queria ir para o verso 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Mas o semeador semeou. Eis a importância de nós lermos a palavra de Deus, nesse verso aqui, agora já falando para nós mesmos, para os cristãos. Guardarmos a palavra do nosso Deus, escondermos a palavra do nosso Deus em nosso coração, para não pecarmos contra Deus, conforme diz a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, e para não deixarmos o inimigo, Satanás, tirar a palavra, roubar a palavra de nós. E continua Jesus Cristo a explicar no verso 16: semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, olha só, irmãos, mais uma reflexão aqui para nós, Mas eles não têm raiz em si mesmos. Que nós possamos meditar a palavra de Deus, meditarmos nos princípios para termos fundamentos
fundamentos para que no tempo da angústia ou da perseguição nós não venhamos abandonar o chamado que nós recebemos de Jesus Cristo, não venhamos abandonar o chamado, o ministério, a missão, a função que Jesus Cristo nos delegou. Diz o verso 18: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Diz a palavra de Deus: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntai tesouros no céu. Aleluia. Verso 20: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O próprio mestre já explicou, já nos deu uma explicação sobre esta parábola. Mas o que eu gostaria de meditar, de reflexão desta parábola, é a missão que Jesus Cristo nos delegou. Esse é o principal fundamento: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E a palavra nos diz exatamente isso. A palavra de hoje, né, a parábola do semeador. Nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, devemos semear em todo o lugar. E importante, somente semear. O crescimento não foi o semeador. O semeador não teve tempo de regar a semente. O semeador não teve tempo de cuidar, de tratar a terra da semente. Esse não é o nosso papel. Quanto que a igreja de Cristo tem perdido e tem se perdido por querer fazer algo que não lhe cabe, que não lhe convém. A nós convém ir e pregar a palavra de amor, a palavra de esperança, a palavra de boas novas do nosso Deus a todos. Não nos cabe julgamento. Não nos cabe querer convencer as pessoas à força, porque quem convence o homem do seu pecado e da justiça de Deus não é o povo de Deus, mas sim o Espírito de Deus. Então, nós como cristãos só devemos pregar, sem acepção de pessoas, sem julgamentos e sem pressão, porque quem dá o crescimento, na verdade, quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Para concluirmos, eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 ao 7, o apóstolo Paulo dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Vou repetir aqui mais uma vez o verso 6. Eu plantei, Paulo semeou, ouviu a palavra, obedeceu a Jesus Cristo. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Essa é a meditação, essa é a reflexão da palavra de Deus que eu gostaria de conversar, de transmitir a vocês. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, aos seus corações. Queridos amigos, que nós não venhamos ser levados pelas nossas emoções. Façamos tão somente aquilo que nos é delegado. Façamos somente aquilo que o Mestre nos delegou, nos ordenou e nos autorizou a fazermos. Que nós não venhamos querer exercer ou fazer a função
do Espírito Santo ou a função do nosso Deus. Se nós não fazemos com excelência nem aquilo que já nos foi pedido. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E se você chegou até aqui, nesse momento, nas conclusões do nosso vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. Para nós é muito importante a sua presença e a sua participação. Caso você tenha o tempo livre e se assim o desejar, comente aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua visão sobre esta reflexão, sobre este tema. Que Deus possa lhe abençoar. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.